já viu no chat, né, que eu pedi para vocês, por gentileza, escreverem só a palavra presente, porque essa lista nem todo dia está funcionando adequadamente, e eu não quero correr o risco de não visualizar o nome de alguém que realmente estava presente na aula, tá bom? Então, se vocês puderem, por gentileza, escreve só a palavra presente, só para eu contabilizar a presença de vocês. Então, vamos lá começar a nossa aula. Opa, voltar para... Esqueço de colocar a apresentação aqui. Então, vale aquelas recomendações de todo dia, tá? Se tiver algum problema na apresentação, no áudio, no volume do áudio, enfim, ou dúvidas, por favor, interrompam, tá? Então, como eu vou começar a apresentação acreditando que todo mundo já está vendo a minha tela, tá bom? Então, no nosso último encontro, a gente falou do sistema reprodutor feminino na segunda-feira, né? E finalizou falando do masculino. Vou fazer uma revisão ultra rápida aqui do que a gente viu, só para a gente começar o assunto já embasado, né? Relembrando o que a gente falou da última vez que nos encontramos. Então, a gente finalizou a aula falando da produção de espermatozoides, então a gente falou do processo anterior aqui, que era o de espermatogênese, pronto, esse, que era o processo de espermatogênese da formação, né, dos espermatozoides a partir de uma célula diploide, uma célula tronco, que é chamada de espermatogônia, e essa célula, denominada célula tronco, é chamada de espermatogônia do tipo A, sabendo que ela pode se dividir e formar outras exatamente iguais a ela. Mas se ela entra em mitose e forma outras células iguais, mas não exatamente com as mesmas potencialidades ou capacidades de diferenciação, a gente vai chamar de espermatogônia tipo B, porque são essas células que vão entrar em divisão para a formação dos espermatozoides. Então, ainda por mitose, a espermatogônia do tipo B se diferencia para formar os espermatócitos, né? Então, a partir dessas divisões, os espermatócitos entram em meiose, na meiose 1, formando os espermatócitos primários, e aí depois eles entram em meiose 2, formando espermatócitos secundários, finalmente espermátides, que são essas células aqui ainda, que eu vou mostrar posteriormente, que tem bastante resíduo, né, de citoplasma, e aí nesse processo de especialização, de diferenciação, para conseguirem produzir essa aqui, né? Ela está ainda bem arredondada, a região do que seria a cabeça. Então, ela tem um excedente, né, de citoplasma, que daria, digamos, um peso para essa célula, que virtualmente tem que virar uma célula nadadora, né, uma célula leve, para se locomover. Então, esse processo para a formação dessa célula especializada com um flagelo, esse processo é chamado de espermiogênese. A gente viu isso na aula passada. Então, seguindo aqui, a gente finalizou falando, né, de como que acontece esse processo de estimulação hormonal, lembrando, né, da estrita necessidade da presença da testosterona, que é importantíssima, e a gente vai ver que ela sustenta também a produção do sêmen como um todo, tá? Não só o sêmen, o espermatozoide, mas todo o fluido que é liberado, e esse fluido, todo ele, né, que a gente vai ver a partir que vai ver na aula de hoje, que são das glândulas acessórias, todas essas glândulas são diretamente estimuladas por esse hormônio que é a testosterona. Uma coisa que faz a testosterona ficar em maior concentração dentro dos testículos, especialmente na região dos túbulos seminíferos, é a presença de uma proteína chamada ABP, né, proteína ligadora de andrógeno, e essa proteína que é estimulada pelo FSH, ela se liga fisicamente na testosterona, fazendo com que a testosterona fique ali naquela região. Mas mesmo assim, parte da testosterona é liberada, e como hormônio que é transportada por via sanguínea, e aí vai chegar nos outros sítios, né, nas outras células-alvo. No caso ainda do corpo masculino, especialmente nessas regiões que a gente vai falar hoje, que são das células, das glândulas acessórias. Então a gente viu que depois de ser produzido e sofrer espermiogênese, que pode terminar aqui no epidídimo, porque inclusive ele é dotado de estereocílios, que é essa região aqui superior, que é uma região do epitélio que consegue fazer um processo de reabsorção,
né? E a gente viu isso acontece no epidídimo e também no próximo segmento, que é do ducto eferente, mas enfim, especialmente acontece aqui, que é o local de armazenamento dos espermatozoides, né? Que a gente consegue ver aqui muito detalhe, mas a gente consegue ver aqui presente na luz, né? Você vê essa estrutura mais afilada. Então, essa região mais fina aqui em cima são os estereocílios, né? E aí, o último slide que a gente viu foi esse aqui, falando do ducto deferente, que é um canal, então, que leva o sêmen, né, recém-produzido, em direção ao epidídimo, tá? Então, esse slide eu acho que está invertido, ele devia ter ficado antes, eu vou consertar antes de passar esse material para vocês, porque a partir daqui vai sair pelo ducto deferente em direção às glândulas acessórias. Então, vamos lá. Então, aqui, a gente tem de novo, né, a representação dos testículos, o epidídimo, tudo isso aqui está dentro dessa linha pontilhada que representa o saco escrotal, tá, a bolsa escrotal. E aí a gente vai ter esse ducto que vai levar todo o sêmen em direção à uretra. Então a gente já passou por esse caminho, né, já saiu agora do epidídimo, seguiu em direção ao ducto deferente, e aí a gente chegou nessa região ampliada dele, que só tem essa diferença mesmo ao longo, né, do tubo, é uma região mais abaulada, mais dilatada, mas o epitélio é exatamente o mesmo. A partir daqui, a gente continua sendo ducto deferente, mas agora a gente vai ter a participação, né, de um aumento no volume desse ejaculado, que vem essa parte, que é a parte fluida, né. Esses fluidos são extremamente importantes para a capacitação espermática, porque aqui o fluido que vem sendo adicionado ao sêmen, ele é extremamente rico em carboidratos, especialmente muito açúcar, muita frutose, que é um açúcar fácil de ser quebrado pela célula para poder formar ATP. Lembrando, né, que a gente tem uma grande quantidade de de mitocôndria, perdão, lá na região da peça intermediária e do flagelo para poder fazer esse movimento flagelar quando o espermatozoide for sofrer capacitação. Então, quem é a primeira glândula que vai participar disso, voltando aqui, essa primeira glândula meio sofrendo esse processo de dobramentos aqui, né? É a vesícula seminal, é uma vesícula só. E aí ela vai contribuir com 70% do ejaculado. Então, a secreção dela normalmente é amarelada, essa cor pode variar de pessoa para pessoa, porque também interfere muito nisso aqui a própria alimentação, tá? Então, a secreção é amarela, pode ser um amarelo mais claro, um amarelo mais intenso, ou pode ficar uma secreção um pouco mais clara, mais para branco do que para amarelo, tá? Então, ela é muito rica em nutrientes que vão potencializar a capacitação espermática, de novo, né, que é esse processo que permite o flagelo fazer o seu movimento, flagelar, que é esse movimento que a gente fala de nadar, né? Então, de movimentação dele, espontânea, sozinha. Então, a gente tem frutose, citratos, inositol, prostaglandina e uma série de proteínas. E a vesícula seminal responde diretamente à estimulação da testosterona. Quando a gente olha essa vesícula, a gente já tinha visto lá na outra foto, olha só, tem muitas projeções, né? O epitélio dela é extremamente, com muitas projeções. O tecido que vocês estão vendo em azul é um tecido conjuntivo, né? Para dar sustentação. Esse epitélio aqui é a região da luz da glândula, né? Ela produz, armazena e logo secreta, e a secreção dela vai direto para o ducto deferente, tá bom? Então, aqui tem o epitélio, que a gente está vendo o epitélio simples, né? E é um epitélio cilíndrico, né? É um epitélio alto. Então, lembrar que sempre glândula é assim, né? Porque ela vai produzir o produto e liberar. Então, esse epitélio normalmente é simples para poder facilitar esse processo de secreção. Aqui dentro, a gente tem umas fibras musculares, uma presença de músculo liso, não uma camada muito intensa, mas dá para perceber a presença aqui de músculo liso. E aqui logo abaixo do epitélio, né, onde eu estou passando aqui o laser, essa camada mais fina é de tecido conjuntivo, que é aquela lâmina basal que sustenta os epitélios. Seguindo, então, ao tempo que o epidídimo liberou aqui uma grande quantidade de espermatozoides, mas com pouco fluido, né, que foi produzido até aqui, ele vai seguir do ducto deferente, vai chegar em direção, indo aqui para a região da uretra, mas ainda no ducto deferente, recebendo agora o fluido, acabou de receber da vesícula seminal, e vai receber agora
da próxima glândula, que é a próstata. A próstata tem essa localização bem próxima, que é a região da bexiga. Então, lembrando, né, que na bexiga chegam os ureteres, né, vindo um de cada rim, e eles vão chegar na bexiga, e a partir da bexiga tem um canal único, que é a uretra, né? Então, a partir daqui veio o ducto deferente, a gente vai começar a chamar já de uretra, tá bom? Então, essa parte que está passando toda dentro aqui da próstata é a uretra, a gente chama de uretra prostática, que é essa região no desenho, a gente vai ver uma outra foto, mas aqui está da região do desenho dele, essa região mais escura, central, representando a uretra, esse ducto, né, que vai secretar o sêmen. Então, a parte do ejaculado, né? Então, essa parte aqui posterior, né? Essa região um pouco mais clara, um roxo mais claro, é uma região que a gente chama de região central. Essa cor marrom mais escuro um pouco é a região de transição. E, finalmente, a região mais superficial, digamos assim, é a que a gente chama de zona periférica. Por que a gente separa nessas três regiões? Todas as regiões são regiões formadas por tecido epitelial, tecido conjuntivo e também tem musculatura lisa, né? Mas ela tem diferença nesses epitélios em termos de maturação, em termos de alterações que acontecem, inclusive, ao longo da idade, né? Todo homem, a partir da quarta década de vida, vai ter um tipo de alteração no epitélio da próstata. Algumas pessoas vão sofrer somente uma coisa que é totalmente fisiológica, que é o processo que está escrito aqui do lado, chamado de hiperplasia. Hiperplasia significa um aumento no número de células, tá? E isso é benigno, é uma lesão, é uma alteração benigna, né? Já que, como eu falei, todo homem vai sofrer essa alteração. Porém, e essa região que só se torna hiperplásica, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, ó, o tecido, né, epitelial, é a região de transição, é a região mediana, digamos assim, da glândula. E essa região mais superficial, a região periférica, aquela região mais de fora, digamos assim, da glândula, que é chamada de zona periférica, é a região que normalmente sofre mais transformações malignas. Essa região mais externa. Tá vendo aqui esse ductozinho que tá vindo aqui, é o ducto deferente, ó. Passando aqui no meio e desembocando aqui dentro da uretra. Então, essa região aqui do ducto deferente tá aqui passando dentro da uretra, a uretra que a gente está considerando esse tecido mais externo aqui para falar de na zona periférica, tá? Então, essa zona periférica é o local que normalmente acontece os maiores né, números de casos de lesão de carcinoma prostático, tá? Então, as células que normalmente se transformam em células malignas, né, são essas aqui dessa região mais externa. Quando a gente olha o epitélio da próstata, então vamos olhar aqui primeiro a fotomiocografia da direita, né? A gente tá vendo aqui aquela região da uretra, olha só, um ducto bem ramificado, né, com bastante epitélio. Um epitélio tem que ser muco secretor, né, com uma grande quantidade de produção de muco para proteger o próprio epitélio. Lembrando que aqui também passa a urina, né, no caso dos homens, tem essa diferença para as mulheres, que a uretra é o local de liberação da urina, o local de liberação do sêmen, do ejaculado. E na mulher a uretra é específica para a saída da urina. Então, aqui esse epitélio é um epitélio pavimentoso, a gente vai ver ele daqui a pouquinho, e ele é um epitélio com bastante glândulas mucosas. O que a gente vai estou chamando a atenção agora é da glândula, né? A gente não chegou a olhar a uretra, a gente vai ver no próximo passo. Então, a gente tem esse epitélio aqui, que corresponde à uretra, né, com bastante glândulas também, produtoras, né, dessa parte do ejaculado vai ser liberado. Então, quando a gente olha em maior aumento, a gente vai ver que essa glândula, né, que a gente estava vendo aqui bem roxinha, né, nessa fotomografia da direita, olhando à esquerda aqui, a gente está vendo esse epitélio com uma luz irregular, né, porque quanto maior a irregularidade da luz, né, dá uma impressão de que tem maior superfície, então mais células produtoras e secretoras. O epitélio também é simples e é prismático, né, é um epitélio alto. Deixa eu aumentar um pouquinho para ver se vocês conseguem ver melhor. Pronto, aqui dá para ver melhor, ó, o núcleo da célula basal, uma célula bem alta, porque a dimensão da base é bem menor do que a dimensão da altura, tá? Então, é um epitélio alto, epitélio prismático, cilíndrico. Então, normalmente nessas células o núcleo é basal, já que toda a maquinaria de síntese fica aqui superior ao núcleo, né, para produzir e secretar em direção à luz o seu produto. O epitélio do tubo
Do trato genital masculino é bem simples, né? Onde a gente tem um pouco mais de complexidade, porque tem mais tipos celulares, realmente é o epitélio do túbulo seminífero. E aí, seguindo, depois que tem a liberação do conteúdo da vesícula, da próstata, a gente vai ter dessa glândula aqui, que é a glândula bulboretral. Na verdade, são duas, né? Então, a gente vai ter a próstata, que é única, né? Vesícula seminal e glândula bulboretral são duas, uma para cada, correspondente a cada um dos testículos. Então, essa região aqui da glândula bulboretral, a gente tem a porção membranosa da uretra, né? Então, agora a gente não tem a, a região a uretra prostática, que a gente que chamava, né? Agora a gente vai chamar de uretra membranosa. E aí, a partir daqui, ela vai sair dessa região ainda abdominal, inguinal, e vai em direção ao pênis para ser chamada simplesmente de uretra peniana, tá? Mas o que a gente vai ver ainda é essa glândula. Então, ela vai desembocar na uretra, mas não no segmento que a gente chama de uretra prostática, tá? Na uretra membranosa. Então, a gente vai falar agora dessa glândula, que é a glândula bulboretral. Opa, eu não botei uma foto, uma coreografia dela porque esqueci de dizer. O epitélio dela é exatamente igual esse da próstata, tá? Então, é um epitélio simples, cilíndrico, embasado no tecido conjuntivo, com algumas glândulas, com uma pequena quantidade aqui de músculo liso, que é para facilitar a liberação do seu fluido. E aí, a gente já vai falar da porção final aqui, da uretra, depois que a gente vai falar, né, vai falar do pênis, a gente vai falar desse segmento que está dentro do pênis, que é a uretra. Inclusive, esse aqui é um corte de uma região do pênis, tá? Então, a gente está vendo aqui a uretra. Vamos ver esse maior aumento. O epitélio da uretra, já tinha adiantado a vocês, é no epitélio estratificado. Então, deixa eu ver se aqui eu já consigo mostrar um pouco mais de detalhe para vocês. Aqui a gente consegue ver que o epitélio estratificado consegue contar mais de um núcleo de células, né, em alturas diferentes, então é epitélio estratificado. Lembrando que esse epitélio aqui é por onde então vai passar, além do ejaculado, além do sêmen, vai passar a urina. Então ele tem um epitélio estratificado para proteger, né, o próprio órgão dessa acidez que a urina tem, com presença de tecido conjuntivo, mas também presença de grande quantidade de musculatura lisa, né, já que o movimento da uretra, ele é voluntário, né, então tem uma grande quantidade de musculatura, e aqui muita vascularização. Exatamente essa vascularização dá suporte nutricional para o tecido, especialmente para o tecido muscular, né? Além, lógico, do tecido conjuntivo e do tecido epitelial. Aqui a presença de uma glândula, esse GL aqui, representando uma glândula, mostrando que é uma glândula mucosa, né? Tanto na preparação dela saiu todo o muco, e a gente basicamente só vê aqui essa estrutura mais roxa aqui, né? Essa estrutura circular, que é um núcleo dessas glândulas. E aí, vocês veem que é um epitélio muito simples. Um epitélio é alto, um epitélio simples e cilíndrico, que é o epitélio secretor, e o epitélio de passagem, de condução, que é o da uretra, ele é estratificado, como normalmente acontece nesses epitélios que fazem condução, como a gente viu no esôfago, por exemplo, com o epitélio de condução. Então, a gente, no trato respiratório, é um pouco diferente, porque você precisa aquecer o ar, tem que ter trocas, mas normalmente quando é só condução, e o que passa nesse ducto é um tecido, é um produto que pode trazer danos ou causar atrito muito grande no epitélio, então esse epitélio fica estratificado. Então, para finalizar, a gente tem aqui um corte de pênis, isso aqui é só uma representação esquemática, né? Não é uma fotomicografia. Então, a gente vê essa estrutura com bastante tecido conjuntivo, que é essa região aqui, ó, que vocês estão vendo em lilás, né, por assim dizer. Aí vocês têm duas regiões mais internas, que parece uma máscara, uma careta, né, com essas duas estruturas centrais aqui, que são artérias. Essas são chamadas artérias profundas. A gente ainda tem a artéria dorsal, a artéria superficial, é um órgão extremamente bem vascularizado, isso que potencializa ou que permite o processo de ereção. Então, tudo que vocês estão vendo nessa cor meio amarronzada, avermelhada aqui, corresponde a vasos sanguíneos. Então, é um tecido, essa região aqui, né, do pênis, a gente chama de corpo cavernoso,
que é uma região que tem bastante musculatura lisa, eu vou mostrar para vocês, é a região erétil, né, do pênis. Então, porque tem essa vascularização e, obviamente, tem musculatura lisa aqui bem intensa. Então, muita vascularização e uma musculatura lisa intensa, revestida por um tecido conjuntivo que a gente chama de túnica albugínea. E ainda na parte inferior, né, do pênis, a gente tem a região de tecido, também que alguns chamam, autores chamam de, de corpo cavernoso da uretra, corpo cavernoso do pênis, essa parte superior. E aquela parte que envolve a uretra, chamado corpo cavernoso da uretra, né, porque tem a presença da uretra na região central desse tecido. E outros autores chamam simplesmente de corpo esponjoso, para diferenciar corpo cavernoso, considerando a região do pênis, e corpo esponjoso, a região que reveste a uretra, tá? Então tem essa diferença que vocês podem encontrar, talvez, de autor para autor. Então, essas estruturas aqui que vocês estão vendo, como eu já falei, em tom mais amarronzado, avermelhado, correspondem aos vasos sanguíneos. Eu coloquei uma curiosidade para vocês aqui, porque isso já me foi perguntado em algumas aulas, como é que se é o tecido aqui, é só tecido conjuntivo muscular, como é que tem fratura de pênis? Essa é uma terminologia que não corresponde à fratura como a gente conhece, como a fratura óssea, né? O pênis não é um órgão que tem tecido ósseo. Então, quando acontece durante a ereção um rompimento dos corpos cavernosos, então esse tecido aqui sofre algum tipo de lesão, ruptura, o que vai mais ser danificado aqui vai ser a vascularização e, óbvio, a parte muscular, porque é basicamente isso que compõe o corpo cavernoso. E isso, dizem, né, é uma lesão extremamente dolorosa, e ela é chamada de fratura, né, mas fratura não é um termo que talvez fosse o termo mais adequado, porque fratura normalmente a gente associa a tecidos rígidos, ósseos, né, tecido mineralizado. Então, passando para as fotomicografias, a gente tem essa região, então, onde eu coloquei o asterisco aqui, coloquei na legenda para vocês, corresponde ao corpo cavernoso. Chamei aqui também de corpo cavernoso, lembrando que esse é o corpo cavernoso da uretra, e esses dois superiores, corpo cavernoso do pênis. A gente consegue agora ver melhor aqui na fotomicografia que essa região aqui é extremamente rica de tecido muscular liso, também tem uma cobertura, olha, aqui onde estou passando é uma cobertura bem grande, que é da túnica albugínea, né, que reveste toda essa região. Então, ó, a vascularização aqui é a presença das duas artérias, né, aqui não tem um corte da artéria, só tem uma pequena segmentação aqui da artéria profunda, só um ramo da artéria profunda, e aqui é a região da uretra. Então, se a gente aumenta mais um pouquinho isso, considerando essa região aqui, tá? Primeiro, vou olhar a região do corpo cavernoso, do pênis. A gente vai ver esse tecido, ó, bastante músculo liso, e tudo que vocês estão vendo em mais avermelhado aqui, em lugares que talvez não estejam vermelhos, porque se perdeu na preparação, é sangue. Então, tem muita vascularização. Aqui, aquele ramo que eu falei para vocês da artéria profunda, tá? Então, a gente tem músculo aqui, tem músculo nessa região mais escura, e o que a gente está vendo aqui também, ó, músculo liso, músculo liso. No meio do músculo, tecido conjuntivo. Essa aqui é a túnica albugínea, aqui a gente tem um outro vaso sanguíneo, ó, uma veia, tá? Aqui um capilar. Então, a gente tem vasos sanguíneos em toda a extensão do órgão. Se a gente vê aqui pela própria fotomicografia, a gente consegue perceber aqui as duas regiões de corpo cavernoso, mais o corpo cavernoso do pênis, né? E essa região onde tem o asterisco agora é o corpo cavernoso da uretra, ou simplesmente chamado de corpo esponjoso, né? Tem a mesma constituição, então é músculo e tecido conjuntivo, é um tecido muscular extremamente vascularizado, então vocês estão vendo quase toda a extensão aqui, ele é de músculo liso, né, tem tecido conjuntivo, mas prioritariamente ou primordialmente a gente tem musculatura lisa, e essa estrutura central aqui, com essa luz bem irregular, bem ramificada, é a uretra. Então, por isso que eu sei que essa região aqui é a uretra, e essa região aqui corresponde ao corpo esponjoso do pênis, essa região é o corpo esponjoso da uretra, né? Todo o tecido corresponde ao pênis, mas essa região especificamente, né, tá envolvendo a região que vai sair a urina ou o ejaculado. Então, inclusive aqui dentro da uretra a gente consegue ver essa... Deixa eu aumentar aqui para passar a mãozinha, pronto. A gente consegue ver aqui uma certa secreção, tá? Então, lembrando, revendo, né, a uretra aqui com múltiplos núcleos, ó,
múltiplas camadas, mostrando que é um tecido estratificado, um tecido epitelial estratificado, tá bom? E vendo aqui a região do corpo cavernoso do pênis, ou também chamado corpo esponjoso, agora em maior aumento para vocês confiarem em mim, mas olha só, quantidade de musculatura lisa, muito músculo liso, e agora não sei nem quantificar para vocês a quantidade de vaso sanguíneo, todas essas estruturas que vocês estão vendo como a luz, com a presença de hemácias ou sem presença de hemácias, né? Aqui, por exemplo, essa região aqui tá branquinha, tudo isso aqui é vascularização. Tem vasos arteriais, né, ramos de vasos arteriais, assim também como tem ramos venosos. Tem bastante ramo venoso aqui, a maioria desses aqui que eu estou mostrando agora, esse veio, olha. Esse aqui é a artéria, olha a parede como é mais espessa. Olha essa parede dessa artéria como é espessa, né? Aqui, na verdade, é uma arteríola, é um ramo arterial, ramo arterial, um ramo arterial, ramo arterial, ramo arterial, venoso, venoso. Então a gente tem, olha aqui, venoso, esse aqui eu tô passando a mão bem regular. Então tem ramos arteriais e ramos venosos, tá? Sim, aumento. E aí o que a gente fez nesse segmento de aula que foi hoje, que é micro, né, pequenininho, e com a aula que a gente teve na segunda-feira, foi isso. Viu a produção dos espermatozoides aqui dentro dos túbulos seminíferos, como eles são transportados e mantidos, armazenados no epidídimo até o momento da ejaculação. Eles saem dos túbulos seminíferos para o epidídimo pelo ducto, né, eferente, ductos eferentes, já que são dois testículos, e do epidídimo em direção às glândulas acessórias e ao pênis pelo ducto deferente, tá bom? Então, a gente está vendo essa representação aqui como se fosse, né, que eu coloquei num sentido de fazer como se fosse um resumo para vocês, tá? E era isso só. Aqui, né, o último slide é o slide da bibliografia que eu consultei, dos lugares que eu tirei as fotografias, para fazer a apresentação dessa aula e da que a gente falou anteriormente, certo? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Perguntas? Críticas? Sugestões? Nadinha? Ok. É, volta a cumprimentá-los pelo desempenho de ontem, né? Eu acho que eu ajudei um pouquinho, porque a prova não estava difícil, né, gente? Vamos combinar que era uma provinha bem basiquinha. Eu espero que muito mais do que nota, né, que vocês tenham conseguido, já que vocês conseguiram nota boa, mas muito mais do que isso tenha ficado conhecimento, né? Porque o intuito da gente é esse. E aí, hoje à tarde, a gente tem a nossa aula prática, que vai falar de, acho que é urinário, né? Acho que é urinário hoje. E na semana que vem a gente tem as de reprodutora. Não sei se acho que acho que é urinário hoje e reprodutora, tem que confirmar lá no PD. E na semana que vem a gente não tem aula teórica, né? A gente vai ter aquele encontro, a gente pode ter um encontro na segunda-feira, para tirar dúvidas, se vocês tiverem, enfim, a gente tem horário de 9 até meio-dia, né? A gente faz de 9 às 10, pelo menos um horário de tira dúvidas com vocês, certo? Então, eu vou colocar isso agora lá no nosso grupo, fica combinado que de 9 às 10 eu abro uma sala e fico esperando vocês para tirarem dúvidas, tá bom? Mas, independente disso, vocês têm Elisa, já tem o estudo dirigido para próxima avaliação, uma vez que toda a matéria já foi dada. Eu só falta disponibilizar o material do urinário, que já está pronto. É que eu me esqueci de colocar. Eu fui seguindo as aulas do dia, fui colocando lá, e o urinário que eu fiz gravado, ficou. Ficou sem eu disponibilizar lá, mas eu vou colocar tudo agora no, lá no nosso ambiente do AVA, tá bem? Então, que vocês tenham um bom dia. E lembrando que a nossa aula prática de hoje é conjunta, né? As duas turmas, já que vocês têm aula assíncrona da outra disciplina, a gente vai fazer a aula de 2 às 4 para P1 e para P2. Então, eu aguardo vocês lá, tá? Quem puder, por favor, assista no computador para vocês também seguindo à medida que a gente for passeando, né, pelas lâminas, vocês poderem fazer a mesma coisa para facilitar depois o estudo da parte prática com vocês, ok? Eu vou finalizar a gravação.
Então, obrigada pela